Boa noite, hoje é dia 2 de março e vamos voltar com nossos devocionais da noite, depois de quase uma semana de devocionais do dia lá no Instagram. Nós voltamos aqui com o nosso devocional da noite, lendo o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Efésios 3, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém e amém. Vamos lá ler o nosso devocional da noite, que tem como base Efésios 3, versículo 8. Então vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro. A cidade era a capital da região proconsular da Ásia, a cerca de 1,5 km da costa marítima. Era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Era notável por causa das duas estruturas presentes no local. A primeira, o grande teatro, qual tinha capacidade de 50 mil pessoas. E a segunda era o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante e suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura, tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia com que ele fosse o centro de influência no culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, versículos do 23 ao 41. A estátua, com seus muitos seios, era o símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro de trabalho na Ásia, através de qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, às quais Jesus enviou as mensagens de Apocalipse. Jerusalém sendo o berço do poder e a primeira capital, e Antioquia, o centro de trabalho missionário, é a segunda. A obra de Paulo em Éfeso, ele a visitou no retorno de sua segunda jornada missionária, Atos 18, versículos 18 ao 21, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá. Durante sua segunda viagem, ele influenciou o local e afetou a adoração de Diana, a tal ponto que despertou a oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, aos quais ele entregou seu discurso de despedida. O conteúdo dessa carta é bem semelhante àquela epístola aos Colossenses, embora também grandes diferenças quanto a ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade ou como Cristo como a cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja ou igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Efésios, o Cristo ascendido é visto na sua igreja. Em Colossenses temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsias. Em Éfeso, ele está meditando calmamente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era, talvez, a mais preparada de todas para recebê-lo. Dado que a longa estadia de Paulo com eles os preparou bem para ouvi-la e entendê-la, essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada a muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data: provavelmente escrita em Roma entre 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, o corpo místico
de Cristo. E essa é a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo considerava um grande privilégio poder pregar o evangelho. Ele não encarou seu chamado como um trabalho penoso, mas o recebeu com um prazer intenso. Mesmo que Paulo fosse agraciado por seu ofício, o sucesso em seu desempenho deixou bastante humilde. Quanto mais cheio um barco fica, mais profundidade ele afunda na água. Ociosos podem valorizar demais suas habilidades porque elas não foram testadas, mas o trabalho fervoroso logo aprende suas próprias fraquezas. Se você busca humildade, experimente trabalhar duro. Se reconheça a sua insuficiência. Tente fazer algo grandioso para Jesus. Sente o quão impotente você é longe de Deus, longe do Deus vivo. Tente especialmente o grande trabalho de proclamar as incontáveis riquezas de Cristo e perceberá como nunca antes o quanto você é fraco e inútil. Embora o apóstolo soubesse confessar sua fraqueza, nunca ficou confuso sobre o assunto de seu ministério. Desde seu primeiro sermão até o último, Paulo pregou sobre Cristo e nada além de Cristo. Ele erguia a cruz e exaltava o Filho de Deus que nela sangrou. Siga seu exemplo em todos os seus esforços pessoais de espalhar a boa nova da salvação e deixe que Cristo e este crucificado seja o tema recorrente. O cristão deveria ser como aquelas adoráveis flores da primavera, que quando o sol está abrindo, abrem suas copas douradas como se disserem: encha-nos com os seus raios. Mas quando o sol se esconde atrás de uma nuvem, elas se fecham e inclinam sua cabeça. Da mesma forma, o cristão deve se sentir a doce influência de Jesus. Ele deve ser o seu sol e o cristão deve ser a flor que se abre ao sol da justiça. Falar apenas de Cristo, esse é o assunto que dá semente ao semeador e o pão ao que come. Esta é a brasa viva para os lábios do que fala e a chave mestra para o coração que ouve. E esse é o nosso devocional da noite sobre evangelizar, sobre falar de Cristo, que seja um privilégio, não seja um peso para nós, mas sim um privilégio, como Paulo fala, sermos cooperadores de Cristo. Então, se você ainda não fala de Cristo, não na internet, mas para as pessoas que você convive, comece hoje, comece amanhã, para que de fato você possa ter a graça de ser um cooperador da obra de Cristo. Então é isso, tenha uma boa noite e amanhã nós voltamos com o Devocional da Manhã, às 8 horas lá no Instagram, e o Devocional da Noite aqui no TikTok. Tenha um bom resto de segunda-feira e até o próximo.